Boa noite, boa noite. Estamos começando aqui, né, nossa live, nosso encontro desse mês. E hoje temos a convidada Jaqueline Cabral, que vai falar com a gente um pouco sobre as particularidades do sofrimento no enfrentamento ao câncer. Dentre esses assuntos, vamos falar então sobre as perdas nesse processo e sobre o luto antecipatório, que é um luto que está muito presente dentro dos processos de adoecimento crônico. Então, esses processos que tenham, né, um diagnóstico e um processo de perda já em vida. A Jaqueline, ela é psicóloga, trabalha, né, especificamente aí dentro da psico-oncologia e aceitou muito gentilmente aí o nosso bate-papo hoje. Então, deixa só eu chamar ela aqui, incluir ela. Acho que na verdade, Jaque, você vai precisar me chamar, que não está aparecendo aqui, para eu te incluir. E aí nós damos início. Agora apareceu. Por isso que demorou um pouquinho mais para a gente dar início à live. Já que você está por aqui, não estou conseguindo te encaminhar o convite. Vê se você consegue encaminhar para nós. E o pessoal que está chegando, qual que é a experiência de vocês em relação ao assunto, né? Você passou por alguma perda devido ao adoecimento por câncer, né? Ou você tem enfrentado aí esse momento, tem um familiar, né, que vivencia esse adoecimento. Se quiser compartilhar aqui com nós, né, fica à vontade, tirar dúvidas. Hoje estamos cheios de problemas técnicos aqui, gente. Já te aceitei aqui, já que só não tá conectando. Acho que agora foi. Boa Oi, boa noite. noite. Hoje tivemos vários impasses, né, de tecnologia Eu aqui, já tive que mas botar deu nos dados móveis, certo. porque meu Wi-Fi tá, como eu te falei, também tá oscilando. Aí tá meio complicado, mas acho que no 4G vai ficar. Isso aqui também tá esse tempo, né, de chuva e tudo mais. Tava apresentando para o pessoal, dando as boas-vindas, né, pedindo quem quiser e puder compartilhar. Se tem alguma experiência com adoecimento, né, por conta do câncer, se está passando pela perda ou pelas perdas que já acontecem dentro do próprio processo, né? E aí, para iniciar, Jaque, se apresenta para a gente, fala um pouquinho do seu trabalho dentro da psico-oncologia. Boa noite. Eu sou Jaqueline, eu sou psicóloga, né? Eu me formei em Niterói, no Rio de Janeiro. E desde o meu primeiro estágio eu tenho trabalhado com oncologia, né? Eu fiz estágio no ambulatório de oncologia e cuidados paliativos. E desde então já tem uns 10 anos mais ou menos isso. Eu venho atuando nesse tipo de serviço, com esse tipo de pacientes em específico, né? Depois que eu me Uhum, formei, eu fiz residência em oncologia no INCA e em cuidados paliativos também, né? Fiz aperfeiçoamento, no caso, também no INCA, uhum. para poder me aprofundar justamente nessas questões, né, com relação ao paciente portador de câncer e seus familiares, né? Como é ser um cuidador, como é ser um familiar de alguém com câncer. E né, não só na oncologia em si, mas também nessa interseção da oncologia com os cuidados paliativos. Né? Eu sempre trabalhei com cuidado paliativo oncológico também, Sim. né? Então, uma interseção mais específica. Uhum. Resumindo. Muito bom. Então, é especificamente aí a sua área, Sim, né? Você se encontrou nesse trabalho. sim, e acho até interessante mencionar isso,
E também foi por conta de um adoecimento oncológico na minha família, né? Eu tive uma experiência muito positiva, né, com Uhum. um adoecimento por um câncer de pele que o meu avô teve. Ele chegou a falecer da doença em 2012, né? E foi justamente Uhum. onde eu conheci mais de perto, né? Já tinha ouvido falar, já tinha contato com outras pessoas, mas nunca tão perto. Poder entender o que é a Uhum. vivência de um familiar com um paciente oncológico, né? Então já estive nesse lugar também, Uhum. né? E tanto, né, no tratamento oncológico quanto nos cuidados paliativos, a gente poder vivenciar todo esse trajeto, né? Com o meu avô. Uhum. Olha só, como que eu, Isadora, acredito nisso, né? Como que as coisas não são aleatoriamente na nossa vida ou por um acaso, né? Sim, Sempre estão direcionadas a uma necessidade nossa, a um porquê nosso, né? sim. A gente acaba se encontrando dentro disso. Eu vi que algumas pessoas compartilharam aqui a experiência, né, de adoecimento, internação, e a gente vai falar justamente um pouco sobre essas particularidades. Então, assim, Jaque, dentro de cuidados paliativos e dentro do adoecimento, né, pelo câncer, por qualquer tipo de câncer, que está, né, consequentemente dentro dos cuidados paliativos, existem muitas perdas. A gente fala que já a partir ali do diagnóstico, e eu acredito que já a partir dos sintomas, principalmente naquela família que tem aquele histórico já, né, que teve outras perdas por conta desse adoecimento, que teve outras pessoas que tiveram um diagnóstico semelhante, a partir dos sintomas, você já começa meio que prever esse desenrolar da história, né? E já começa a sentir as perdas desse processo. Perda de funcionalidade, de autonomia, do papel social que essa pessoa ocupava. Na sua experiência, quanto psicóloga, se você quiser mesclar também com a sua experiência particular, fica à vontade, né? Como você percebe já nessas pessoas essas perdas, esse impacto, né, dessas perdas? O que mais traz esse sofrimento diante das mudanças que o adoecimento traz? Acho que você já começou contando algumas coisas muito importantes, né? Porque o câncer, diferente de outras doenças, que também são crônicas, né? O câncer é uma doença que tem um estigma e um peso muito negativo socialmente. Então, dificilmente, quando alguém suspeita que tem um câncer, é uma suspeita que é tranquila de se viver, né? É diferente de você suspeitar que tem diabetes, Uhum, suspeitar que tem um problema cardíaco. Também são coisas muito tensas em algumas esferas, mas não tem toda a carga social e uhum, negativa que o câncer acaba tendo. Então, a suspeita sim, do câncer já é um evento relativamente difícil, muitas vezes. O diagnóstico, então, né, é a uhum, confirmação daquela situação que muitas vezes traz para o paciente, até para a família, uma sensação de desorganização muito grande, né? Tipo, o chão se abriu, uhum, tudo escureceu. É uma sensação de que está tudo muito... O pior aconteceu. Né? É sim. sempre um impacto. Algumas pessoas talvez não vivenciem tanto isso, mas é comum a gente ouvir o relato de alguém dizendo: foi como se meu mundo tivesse caído. E a sensação é sempre Uhum, essa sensação, e acho que isso acompanha ao longo do tempo do tratamento, né? É uma sensação de que as coisas não voltam ao que era antes. Né? A vida muda dali. uhum, É uma linha de corte na vida daquela pessoa. E outro dado do câncer sim, também, que eu acho que diferencia o câncer de outras doenças, é que, diferente de muitas doenças crônicas e muitas doenças que têm caráter mais agudo, por mais que você consiga alcançar o que a gente conhece por cura, né, por mais que você no câncer consiga chegar na remissão, é uma doença que sempre fica aquela expectativa de retorno. Então, mesmo que a pessoa se uhum, torne um paciente em remissão, que vai fazer só o controle, que vai ficar ali relativamente bem, relativamente estável, ele não tem uma garantia de que daqui a 10 anos a doença volte. Ou que ele tem um segundo uhum. câncer, né? E talvez, Como se fosse uma sombra ali, sim, né, às na vezes vida. até um segundo câncer decorrente do primeiro, por causa de algum tratamento que ele fez que acabou tendo alguma complicação e tem alguns casos Uhum, relacionados, por exemplo, de doenças hematológicas por causa de pessoas que fizeram certos tipos de tratamento. Isso é mais raro, mas às vezes pode uhum, acontecer. Então, o câncer, ele já traz essa marca. Então,
A primeira perda que você tem é uma certa perda da sensação de que você era saudável. Você deixa de ser uma pessoa 100% saudável. Aquilo ali não volta a ser como era antes. Mesmo que você se recupere, que você se restabeleça, vai ficar sempre uma marca ali de que alguma coisa aconteceu e que foi muito diferente. E aí ao longo... Mesmo que exista muito, né, essa busca para ser o que era antes, que eu acredito que seja um movimento também bem natural, né, nas nossas vidas no geral, e acho que com o adoecimento também, né, de você tentar restabelecer o que era antes, aquela normalidade de antes, né? As suas próprias referências de mundo, né, as coisas que você acreditava, que você conhecia, e até a forma como você se relacionava com o seu próprio corpo, né? O seu corpo respondia de uma determinada forma, o seu corpo funcionava de uma determinada forma. Então, mesmo que a pessoa não tenha sequelas muito graves ou muito evidentes, existe uma diferença naquela experiência corporal, naquela experiência de consigo mesmo, que às vezes é até difícil de explicar para o outro, né? Mas é isso, é o sentimento de, é uma sensação de fadiga que não passa, é uma cabeça que às vezes parece que está sob uma névoa, que fica confusa, que não consegue pensar direito, uma mudança de humor súbita, assim, são coisas que vão acontecendo que às vezes o próprio paciente não consegue entender por qué, né? Algumas relacionadas ao tratamento, outras até relacionadas à forma como ele lida com o tratamento. Então também é essa coisa de você perder os seus próprios referenciais, né? Isso também é muito marcante. Sim, sim, com certeza. E isso, né, nós falamos aí em relação aos pacientes, né, as pessoas que são acometidas. Mas a família também passa, né, a gente vê até na bibliografia que quando um paciente adoece, a família adoece junto. Que a família, ela, primeiro que muda, né? Essa pessoa, para ela, passa a ser um paciente dela. Ela vai precisar cuidar dele, né? Vai precisar mudar a rotina em relação a ele, às vezes assumir alguns papéis que eram dessa pessoa, né? E essa família também passaria por esse luto, né? Já esse luto antecipatório, por essas perdas. Sim. Algumas até passam bem parecidas, outras são perdas mais específicas do lugar do familiar, né? Mas é isso. É muito difícil você falar da oncologia e não falar do sistema familiar como um todo. Outras doenças talvez não apareçam tão marcantemente, mas no câncer isso é uma coisa que acaba acontecendo. Primeiro porque até essa mesma questão, né, da dificuldade de lidar com as informações e de você saber que aquilo ali é difícil para o paciente. A gente já tem uma certa tradição nisso. Dar um diagnóstico de câncer, por exemplo, você vai pedir para o familiar ir junto, você não vai pedir para o paciente ir sozinho. Início de tratamento, você pede que ele tenha um acompanhante. Por que ter um acompanhante? Pelo apoio emocional? Sim, pelo apoio emocional, mas também por esse suporte de que esse acompanhante possa ajudá-lo a absorver as coisas que ele precisa entender. Porque às vezes o paciente fica tão embaralhado ali com a situação que ele não consegue ouvir todas as informações que ele precisa, né? Então, desde o começo, esse acompanhante, muitas vezes ele é um familiar, nem sempre, mas muitas vezes o cuidador é um familiar, essa pessoa já está sendo colocada ali, né, de alguma forma. Mesmo que não seja uma única pessoa, às vezes são várias, geralmente existe alguém que está ali de suporte, de apoio, né? E aí isso tudo vai de acordo com os relacionamentos familiares, a forma como as pessoas foram vivendo. Então pode ser um processo muito sofrido, pode ser um processo de o paciente se dar conta que ele não tem ninguém, ou então que ele tem uma família muito grande, mas ninguém consegue dar suporte. Então, a gente vai vendo como é que essa rede familiar inquieta, né? Mas os próprios familiares, eles vão vivenciar perdas e situações específicas com o paciente, porque no fim das contas eles vão estar vendo uma pessoa que eles amam adoecendo, muitas vezes ficando frágil, ficando vulnerável, né? Acompanhar um processo de uma deteriorização física, às vezes é muito doloroso para quem está perto, né? Às vezes o familiar vai se ver fazendo procedimentos e coisas que ele nunca imaginou que ele ia fazer. Eu me lembro de uma esposa que falava que ela nunca se imaginaria fazendo o que ela estava fazendo, porque ela desmaiava quando via sangue, e agora ela trocava a colostomia, ela trocava sonda, fazia isso, fazia aquilo. Assim, muitos procedimentos quase que técnicos, né? Alguns até com orientação da enfermagem mesmo para ela conseguir fazer. Ela se colocando nesse aspirar, lugar, né? se colocando nesse lugar para fazer. Então,
A família sofre vários impactos, né? Mas eu acho que esse impacto de você ter que acompanhar alguém que você ama doente é uma das coisas que vai marcar o tratamento como um todo, né? E muitas vezes isso já é uma perda paulatina, dependendo do tempo e da forma como a coisa acontece, né? Então, cada dia você vê o seu familiar emagrecendo mais, perdendo as forças, não consegue levantar, e vai acompanhando esse processo, né? Então, o familiar tem um processo específico de sofrimento também com relação a outras coisas, né? Uhum. E o câncer, ele tem essa marca, né, dessa mudança física também muito rápida, né? Conforme vai acontecendo os tratamentos, às vezes não só pelo adoecimento em si, mas também os impactos desse tratamento, né? Sim, Das linhas, isso é das importante medicações de falar utilizadas. também, né? Muitas vezes a gente acha que o pior é a doença, né? Mas o quanto também é difícil passar pelos tratamentos que vão combater a doença. A quimioterapia tem muitos efeitos colaterais, a radioterapia também, as cirurgias também não são coisas simples, e outros tratamentos que são ainda mais específicos, né, que essas pessoas vão vivenciar, vão deixar algum tipo de marca, vão deixar, e muitas vezes levam algum tipo de perda, né? A primeira que a gente fala, né, que é a mais evidente, geralmente é a da imagem corporal, né? Essas alterações físicas que o corpo vai passando ao longo do tratamento. Seja queda de cabelo, seja emagrecimento, seja ficar inchado porque está tomando corticoide, enfim. Você tem várias coisas que vão ter. Mudança da cor da pele, né? Você tem coisas que fazem as pessoas quase não se reconhecerem mais. De não querer se olhar no espelho, de ficar assustado, de ficar triste. Né? Então isso tem um impacto. Né? Uma perda, outra coisa da perda da referência de si mesmo, né? Da imagem de si mesmo. E aí a gente pensa nas próprias perdas físicas, né? Perda de funcionalidade, conseguir andar e agora não consegue mais, não conseguir falar porque fez algum impedimento, perdeu a capacidade de falar pela boca, né? Enfim, você vai tendo várias alterações ao longo do tempo que vão, né, levando a algum tipo dessa sensação de que você está perdendo, né? E é o que a gente vai chamar desse luto antecipatório, né? Porque a gente não está falando da morte em si, né? Da pessoa morrer, mas de todas essas coisas importantes que vão sendo desfeitas ao longo do tratamento, até o momento em que a pessoa ou consegue chegar na remissão, ou de fato acaba se encaminhando para o óbito. Então vão acontecendo várias coisas nesse caminho, né? Muitas vezes esse caminho é longo, outras vezes esse caminho é mais rápido, mas nunca é um caminho em linha reta, né? Sempre tem alguma coisa que vai ficando por aí. E aqueles casos, né, em relação ao tratamento em que ele dá um ganho de ou um tempo a mais de vida ou uma qualidade numa parte, né, em relação a uma parte da vida, mas também traz uma perda em relação aos efeitos colaterais, né? Eu acompanhei uma paciente uma vez que na radioterapia ela acabou perdendo a visão, né? Então, assim, eu estou bem hoje, estou com a minha família, consigo continuar a minha vida aqui, mas eu perdi algo que era importante também. Como a gente falou lá no início, né? A referência de mundo. Então, eu enxerguei a vida inteira e, de repente, eu estou aqui nos meus 50, 60 anos, né? Nesse caso, e eu não enxergo mais. Então, minha vida vai precisar ser organizada com base nisso agora, né? A perda dessa autorreferência, né, de si, de quem você é. Você agora vai se adaptar também enquanto identidade, né? Quem vai ser você a partir agora desse adoecimento, desse tratamento, dessa remissão, de como ficou esse processo, ou sem essa pessoa, né? No caso dessa pessoa vir a falecer. Então, são várias questões, são várias particularidades, né? Eu falo que cada doença, cada forma em que a vida acontece e pode se esvair, né? Ela traz uma particularidade na vivência. E nas doenças oncológicas isso é muito marcado, né? As perdas. E você E só pra gente... Pode falar. Pode falar. A perda da visão, e ela me lembra uma outra questão também, que é muito
marcante na oncologia e muito marcante na experiência tanto do paciente quanto do cuidador, que é a questão da perda da autonomia. De uma pessoa que era independente, que fazia tudo sozinha, às vezes até uma pessoa jovem mesmo, que tinha uma vida organizada da forma como ela já estava pensando, da forma como ela gostava, e aí de repente ela se vê dependente de cuidados, né? E isso é difícil para o paciente, porque, né, ele deixa de fazer coisas que ele muitas vezes gostava, que eram da vida dele, mas também para o familiar, para o cuidador que se vê no lugar de ter que cuidar de alguém. E muitas vezes isso é uma sobrecarga, muitas vezes isso é uma situação que ele não estava esperando, né? Principalmente em pessoas jovens, é muito estranho você pensar em estar cuidando de uma pessoa de 20 e pouco, 30 anos da camada, por exemplo, ou de uma criança. Né? Então, são processos de é um processo de adoecimento que também envolve esse tipo de perda, né? Essa perda de você ser capaz de fazer as coisas por si mesmo, de precisar da ajuda. E para quantas pessoas que eram justamente as pessoas que cuidavam, né? Aquela pessoa que cuidava de todo mundo da família, aí ela se vê nesse lugar de ter que receber ajuda. O quanto isso vai mexendo, né, com essas organizações, com a forma como a pessoa se sentia, como a família se organizava, tudo isso vai ficando muito atravessado por essa autonomia e deixa de existir o Sim, e além dessa questão da autonomia, né, a questão da própria autoestima. Que a gente costuma associar a autoestima só com a imagem, né? Com a questão da estética, mas ela está muito relacionada àquilo que eu me sinto capaz de fazer, que eu me sinto bem fazendo, que eu vejo que é para mim, que eu acredito que eu posso, né? Há todas essas características também de como nós acreditamos sobre nós mesmos. Tudo isso fica muito abalado, né? A gente vai vendo o quanto essas motivações. Pode falar, que eu ia ler um comentário aqui da Elaine, que ela disse que a mãe dela ficava super nervosa. A mudança de humor também, além do adoecimento, pelo tratamento também, né? Sim, e é muito comum isso, né? Episódio de ansiedade, episódio de depressão. Algumas pessoas que já tinham a tendência, já tinham isso em tratamento antes, acaba se agravando mais. Porque a gente vai vendo justamente que a pessoa tem que se reorganizar diante da vida. Né? E muitas vezes reorganizar a vida diante da doença. E aí o quanto é difícil, e para algumas pessoas é muito difícil, você conseguir não viver em função da doença. Conseguir manter alguma coisa ali que é sua, que você gosta, que quer fazer. Porque às vezes o tratamento, ou as sequelas, ou todo esse processo demanda tanto, gasta tanto tempo, tira tanta oportunidade, digamos assim, de fazer as coisas, que dá esse sentimento, às vezes, de angústia, de tristeza, de estar realmente se sentindo muito perdido diante de tudo isso. Sim, sim. E, Jaque, pensando aqui, a gente está falando sobre essas perdas dentro do processo de adoecimento, em que ainda não houve um desfecho, ou uma remissão, né? Ou a própria questão da morte. Em relação a gente falou de perdas secundárias ou perdas dentro do processo, perdas em vida, um luto antecipatório. E no caso de um luto vivido por essa perda, que a gente chama de uma perda concreta, né? Que é o caso da morte dessa pessoa. Você percebe, através da sua experiência, que tem características específicas sobre um luto por um adoecimento, né, oncológico, por um adoecimento que foi crônico, prolongado, e um luto por uma perda repentina? Eu acredito que existem diferenças sim, né? Mas o luto, além de ser muito singular, né, da relação e da experiência de cada um ali naquele momento, o fato de existir uma doença grave e como essa doença é manejada ao longo do tempo, isso afeta muito no desfecho final. Se foi uma doença onde essas pessoas puderam participar desse adoecimento, colaborar com o que era possível, ter acesso às informações do tratamento, entender o que estava acontecendo, e poder vivenciar um momento de desfecho que não seja traumático, né? Isso tudo costuma ajudar no processo de luto. Né? Então, as pessoas conseguem, mesmo que elas se sintam tristes,
fragilizadas pela perda, em algum momento elas conseguem entender que foi feito o que era possível, que elas fizeram o que elas podiam, então isso vai dando um contorno para aquela situação triste, né? Já situações muito drásticas, né? O paciente tem um quadro agudo, de uma complicação aguda, e às vezes a família não conseguiu nem entender que ele recebeu um diagnóstico, ou então que ele teve um diagnóstico numa semana e morreu em pouco tempo depois, né? Esses processos mais agudos costumam ser mais dramáticos. Assim como também casos em que a família ou algum membro da família não consegue participar muito ali do tratamento, ou não tem acesso a todas as informações, está mais distanciado. E nesses casos também são um pouco mais complexos, porque muitas vezes vem um sentimento de culpa, uma frustração por não ter feito o que achava que tinha que ter feito, então vem muitos pensamentos assim. Outros fatores, né, que a gente sabe que podem influenciar negativamente no processo de luto tem a ver com a idade, tanto da pessoa que faleceu quanto da pessoa que está vivendo a perda. É muito importante a gente cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes, deixar de participarem desse processo, para eles também não terem complicações no luto. Muitas vezes a gente acaba não falando, né? Isso é uma das coisas que a gente não deveria fazer, que é esconder das crianças, né? Eles podem participar de processo melhor para eles, possível, né? O tipo de relação que existia também, né? Se era uma relação muito próxima, se era uma relação muito distanciada, muito conflituosa. Todas essas coisas vão atravessar o tempo em que ficou ali prestando cuidado. Inclusive, né, na questão da relação, certas relações afetivas a gente já sabe que está mais atenção quando a gente é psicólogo. Então, é aquela esposa que fica 24 horas por dia cuidando daquele marido, que está doente há 5 anos, 10 anos, e ela vive em função disso. É o tipo de pessoa que fica de olho, porque tem uma chance ali de ter alguma coisa difícil para ela lidar depois que ela perde, né? Principalmente pessoas que passam muito tempo e têm uma relação muito próxima, muitas vezes a sensação que dá é que não tem mais o que fazer na vida, né? A rotina agora, era toda, né? Exatamente. Agora que eu não tenho mais ele, eu faço o quê? Então, uma sensação de vazio. E o quanto esse processo precisa muito ser amparado, né? Quando a gente identifica, né? Quando a gente identifica que algum familiar tem uma dessas questões ou outras questões que possam ser mais difíceis, a gente vai poder oferecer algum tipo de apoio, de escuta, né? Algumas pessoas de fato precisam de terapia específica para o luto, que é um processo mais complicado, mas a gente não necessariamente vai fazer todas as pessoas irem para a terapia, porque muitas pessoas conseguem ter recursos para lidar com isso. Mas é importante que a gente saiba identificar justamente as pessoas que, diante da perda, vão ter mais dificuldade e poder, de alguma forma, ajudá-las. E as orientações, né, que são sempre necessárias para toda pessoa, né, que está passando por uma perda, por um luto. Eu achei muito importante esses pontos que você trouxe, justamente para a gente afirmar, né, sempre que pudermos, que tivermos a oportunidade, o quanto o luto é um processo único, singular, e que vai depender de, né, com a questão da forma que foi essa perda, da sua rede, né, de apoio, de relações, com quem você convivia, como que isso mudou, né? A questão da espiritualidade, tudo isso, né? Tudo isso vai influenciar nessa vivência do luto. E um ponto importantíssimo que cabe dentro da questão do câncer, que é essa proximidade, essa segurança e confiança na equipe de saúde que está cuidando. Então, quanto melhor essa comunicação, melhor a tendência de que esse processo de luto realmente aconteça dessa forma natural, com todas as reações que um luto causa, né? Mas que ele vá se desenrolar naturalmente, sem uma complicação que paralise a vida dessas pessoas, né? Sim, porque no fim das contas a nossa maior preocupação é que as pessoas não consigam ter apoio, recursos próprios, recursos da sociedade, do meio em que elas vivem,
para lidar com isso que é parte da nossa vida, né? Mas que é muito difícil, né? Não, também não vou dizer para vocês, não, quando a gente trabalha com isso fica mais fácil. Não, o luto é um processo delicado, independente do quanto você estude, do quanto você viva, enfim, né? Inclusive tem isso, né? Cada luto é um luto. E aí, às vezes, o paciente ou o familiar está ali, já vivenciou outras perdas, né? Esse é um outro ponto. Aquele familiar que já vivenciou várias perdas em pouco tempo, ou no espaço de tempo relativamente curto, né? O quanto também a gente precisa estar atento a essas pessoas, porque realmente esse processo de perda, ele vai mobilizar coisas diferentes. Quando você tem perdas acumuladas, isso tem um encaminhamento diferente de quando você está perdendo a primeira vez ou está perdendo uma pessoa mais específica. E você falou também da questão da rede de apoio, né? Esse é um outro ponto muito importante, né? Do quanto, às vezes, a gente precisa ajudar as pessoas a criarem rede de apoio, principalmente nesses momentos mais delicados, os momentos mais imediatos, né? De você conseguir ajudar um familiar a descobrir uma outra pessoa na família que possa ajudá-lo a resolver alguma coisa num cartório porque ele está muito desorientado, porque está muito nervoso. Então, às vezes, é uma coisa bem concreta ali, mas ao longo do tempo também ele vai precisar de suporte de outras pessoas da família ou de outras pessoas, né, que possam ajudá-lo na necessidade. Isso mesmo. E aí, aqui pelo Memorial, a gente tem todos os meses o grupo de apoio, né, a pessoas enlutadas, que é gratuito, todos os meses abre a inscrição. E eu vejo também, né, ao longo das redes, da internet, o quanto vem crescendo esses espaços, né, de acolhimento, grupos em que você possa compartilhar sua experiência, encontrar pessoas que você se identifique, porque pode ser difícil, às vezes até com a própria família, a gente conseguir ter essa abertura, Sim. porque todos estão sofrendo, né, uma perda, todos estão sofrendo ali o seu luto e nem sempre consegue ter essa abertura, né? Então, rede de apoio sempre. E, Jaque, só para finalizarmos, gostaria de pedir aí para você trazer, o pessoal chama de tweet, né? Uma frase de efeito, uma frase curta, algo para a gente poder fechar o nosso encontro de hoje, que você considera essencial dentro do assunto do enfrentamento ali no processo de um adoecimento por câncer, seja para o paciente ou para o familiar. Pode pensar. Eu diria que, mesmo que as coisas não sejam como eram antes do câncer, a gente vai cuidar para que elas sejam o melhor possível a partir de agora. Ótimo. Adorei. Nossa, arrepiei aqui, de verdade. E é isso mesmo, né? Assim, sim. A mensagem é no sentido de tornar a vida possível, né? Não é porque existe uma doença que está tudo perdido. Acho que a grande mensagem, pelo menos foi a mensagem que me levou para a oncologia, foi essa sensação de que as pessoas estavam ali trabalhando com aquilo, fazendo aquele cuidado, e não é porque tem uma doença que você não vai curar que você não vai cuidar. Exatamente. Tornar a vida possível. Cuidar, né? Trazer qualidade, mesmo no adoecimento, mesmo no luto, né? Com a perda concreta em si. Tornar a vida possível. Acho que essa é a mensagem principal, essencial. Não tem nem o que falar a mais dela, né? E quero te agradecer novamente pela parceria. Temos também um episódio no podcast da semana passada, então quem não ouviu pode ir lá ouvir, né? Que nós conversamos sobre esse mês de fevereiro, que no dia 4 foi o Dia Mundial, né? De combate ao câncer. Então, quem não conhece sobre o dia também pode ir lá ouvir. E agradecer mesmo, novamente, pelo seu aceite, né? Pelo seu
acolhimento sempre tão gentil, assim, comigo, com as propostas que eu levo até você. Então, obrigada pessoal que participou, que assistiu ao vivo, que vai assistir depois, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, dúvidas sobre o assunto, sugestões de outras lives que a gente vai estar trazendo para vocês. Então, um forte abraço e obrigada a todos. Agradeço Beijo, Jaque. pela oportunidade. Pode falar. Beijo.